episódio do nosso Webcast, mais um dia de gravações. Estamos aqui em Lisboa, daqui a pouco a Denise vai dizer aonde a gente está. Mas a gente tem hoje um convidado mega especial, daqui a pouco a Renata apresenta o nosso convidado. Mas agradecer para todo mundo que está acompanhando o nosso canal do YouTube. A gente já bateu, não sei quando vai sair essa gravação, mas a gente já bateu 2.000 inscritos e até sair já vamos ter batido muito mais. Então, se você não segue, se você não curte o nosso canal, dá uma olhadinha lá. Tá bem interessante. O nosso canal de cortes também, o Webcast Cortes, também tá bem bacana. E nas nossas redes sociais, Instagram, TikTok. Deem uma comentada lá, deem uma olhada, o conteúdo tá muito bacana. Cada semana tá vindo uma entrevista nova e especial, um bate-papo novo e um bate-papo especial. Então, curte, compartilha, dá uma olhada, tá aqui embaixo os endereços todos. E aonde a gente tá, Adê? Bom, gente, estamos numa estrutura maravilhosa aqui no Aroeira Lisbon Hotel. Queremos agradecer desde já, né, a acolhida. O lugar é belíssimo, é um hotel fantástico, super bem localizado, perto da praia. E o momento que nós temos hoje, chegamos aqui, a sala incrível e a nossa estrutura está pronta para fazermos um programa muito agradável para vocês. Bacana. Essa é a intenção, né? Nosso programa, como vocês sabem, é itinerante, então a gente traz nossa estrutura, monta aonde a gente for. Inclusive, temos viagem. Estamos aqui hoje em Lisboa, daqui 2 dias Itália. Roma. E temos Projeto Brasil. Brasil e Algarve nas Algarve. férias. Aguardem. Brasil vai ser interessante e Algarve mais ainda. Pois é, mas hoje um convidado muito especial. Vocês não sabem, mas a gente está gravando aqui bem cedo. Então, assim, agradecer já de antemão o nosso convidado, porque veio cedo, especialmente para isso. E nosso primeiro mister, como dizem aqui em Portugal, nosso primeiro entrevistado que é um mister, e no Brasil, nosso técnico, né? Na verdade, a gente fala técnico, mas eu vou dar um apelido, vou pedir a permissão, porque a gente estava aqui estudando. A gente faz Você o dever nem de sabe casa. o seu apelido, mas nós estávamos aqui estudando sobre, né, sua carreira. E a gente vai te apelidar de... A gente pensou em mister do Tetra, mas não. Eu vou aqui pedir licença para apelidar de o mestre do Tetra. Gente, vocês não sabem, mas com vocês, Rui Vitória. Vitória, seja bem-vindo. Muito obrigado. Me corrige se eu não estiver correta, se eu não estiver certa, né? O único Tetra campeão pelo Benfica. É isso? É verdade. Pronto. Aceita o nosso apelido? Sendo vocês a dizer, aceito então. Não, inclusive porque o nosso convidado tem Vitória no nome, né? Também. Então, se Pois tem Vitória no já nome... Junta, né? Já junta tudo. Então, Rui Vitória, o mestre do Tetra. Conta um pouquinho aí da sua trajetória e como é ser o Tetra campeão pelo Benfica, que eu acho que, né, é o único que teve essa vitória aí. Sim. Bem, antes de mais, bom dia. Muito obrigado pelo convite. É para mim um prazer estar aqui convosco. E vamos conversar um bocadinho de futebol e conversar sobre a vida também, que é se calhar aquilo que é importante também. E muitas vezes associarmos esta questão do futebol à vida, porque nós somos profissionais, mas por trás do profissional está um ser humano e isso às vezes é mais importante do que propriamente o profissional. Bem, o Rui Vitória hoje é uma pessoa que começou num patamar muito baixo em termos profissionais. Eu fui jogador, mas nunca cheguei à Primeira Liga, porque entretanto comecei a estudar também mais cedo e, portanto, na altura havia aquela preocupação de arriscar para o futebol profissional ou largar os estudos. Sim. E eu optei... Isso é a preocupação de toda mãe, né? É a preocupação. E na altura era um bocado essa mesma preocupação da minha mãe, que pensava o que é que eu iria fazer depois. E naquele momento eu pensei que aquilo que me foi surgindo era possível ir para a Primeira Liga ou ir jogar a um nível mais alto, mas de facto o curso superior era algo que quando começámos a entrar no curso superior fica difícil largar por qualquer coisa. E portanto eu fui fazendo sempre esse curso superior e jogando futebol e depois quando acabei comecei numa segunda divisão a treinar um clube. Deixa eu te perguntar, qual posição tu jogava? Médio centro. Médio centro. E comecei a treinar um clube e pronto. E a carreira tem sido sempre progressiva, tem sido sempre um processo muito evolutivo, dando passos seguros, mas subindo. E sempre em subida. Sempre em subida. Sempre em praticamente subida. sempre. Isso é muito impressionante e até um adendo, né? A carreira do Rui ela é descrita em subida.
Geralmente, treinador tem muitos altos e Sim, baixos, sim, né? sim. Mas a tua carreira, a gente pode olhar pelos clubes e pela ascensão, é totalmente de subida. Isso é muito difícil. Mas ao mesmo tempo eu penso que é sempre muito importante para nós, treinadores, na minha perspectiva, em termos de processo, porque permite passar por uma série de etapas e quase nos irmos formatando para quando os níveis estiverem mesmo no topo, nós estamos preparados e, portanto, aquilo foi quase um processo muito de formação. Fomos vivendo e ao mesmo tempo, ficando formados. E foi isso que aconteceu. Portanto, fui sempre dando resposta e as coisas foram acontecendo de uma forma muito natural. E depois, pronto, chegar ao Benfica, em termos nacionais, é de facto um passo muito grande e decisivo também. E depois também ter sucesso num clube destes, com esta dimensão, acaba por ser um feito muito bom. Mas foi esta progressão, eu diria que a passagem por estas etapas todas é que fez com que eu estivesse cada vez mais preparado para cada momento que me apareceu. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Até estávamos conversando aqui antes de a gente começar a entrevista, né, propriamente dita. Como é para um atleta de futebol ele decidir que ele vai parar, né, ele vai deixar de jogar ali dentro das 4 linhas, para dar a sequência dentro do futebol, mas numa outra função, como aconteceu com você? Sim. Como é esse momento, assim, o que te faz pensar assim, não, já deu aqui como jogador, eu agora quero partir para uma outra função dentro do futebol. Como é isso? Como é trocar essa chave, assim? Sim. A minha situação é muito peculiar, porque eu acabei num dia como jogador e no dia a seguir, imediatamente a seguir, estava a começar como treinador. E, portanto, não tive tempo para nada. Não deu tempo nem de pensar. Por uma escolha própria ou por uma oportunidade? Ocasião, Não, eu, na altura, no mesmo dia, tenho 2 convites, era jogador, e tenho 2 convites no mesmo domingo para começar como treinador no dia a seguir. Uma coisa curiosa que eu diria assim, na altura eu lembro-me de ter refletido isto. Eu vou ter mais 20 anos de carreira e nunca vou ter 2 convites no mesmo dia assim para treinar. Sim. E, portanto, aquilo foi uma diferença de 20 minutos. E eu disse, bem, eu estava com 32 anos e disse, não, acabou. Era uma coisa que eu gostava, o que é que eu estou aqui a fazer, eu vou começar já. É o universo me dizendo, vai, que essa é a tua oportunidade. Logo, não tive tempo, nem pensei, quer dizer, decidi logo nesse momento que iria parar e queria começar. Só estava a dúvida em que clube é que iria começar. E por que tu acha que veio esses convites? Eu ia fazer essa pergunta, eu ia falar, você acha que foi pela a maneira como você era dentro de campo, que devia ser uma forma de didática, de saber bastante liderança e de técnica, porque é inusitado, né? Tipo, no dia seguinte, 2 convites É curioso, talvez pela forma como eu estava em campo, eu fui várias vezes capitão de equipa ao longo dos anos, mas é curioso por uma questão simples, que é, eu estava a jogar na 3ª divisão em Portugal, e sou até convidado para um clube da 2ª divisão como treinador. Portanto, vejam o filme, não é? Sim. Não É faz alguém, muito sentido não se tu faz olha. muito sentido. Imaginem alguém que esteja a jogar numa divisão inferior e depois um clube a seguir vai Já buscar foi como técnico. treinador. Sim. E não fazia sentido. Quer dizer, não faz sentido Sim, no processo, no Claro. processo. Pelo processo no normal. processo normal. Mas foi isso que aconteceu e saltei da 3ª divisão como jogador para começar na 2ª divisão em Portugal, num clube que eu já tinha estado. Portanto, eu penso que talvez tenha sido pela forma como eu estive ao longo da vida na profissão, enquanto jogador. Também já tinha o curso de treinador, já tinha o curso de educação física e, portanto, tudo junto talvez tenha feito com que as pessoas tivessem essa... Então, estudar e jogar fez muito sentido, né? Eu ia ousar dizer que uma das questões poderia ter sido isso, porque, especialmente no Brasil, nós falando do nosso país, é muito difícil conciliar. É muito difícil um atleta conseguir fazer as duas coisas. E os que conseguem é um árduo custo de tempo, de disponibilidade, enfim. O que tu me diz sobre isso? Sobre essa oportunidade de poder ter estudado, que tu conseguiu fazer isso, que te trouxe uma oportunidade fantástica depois, que foi de ser treinador, mas que numa realidade como a do Brasil é muito complicada, em virtude, inclusive de viagens, de treinamentos, da intensidade Eu que é a acho vida que de atleta. essa é uma das grandes diferenças entre atletas que são formados aqui na Europa e atletas que são formados na América Latina em geral. Não consegue conciliar, né, o estudo com o treino. Também reparem, eu na altura não era o profissionalismo de uma exigência muito elevada e, portanto, isso permitia, De uma certa forma, ajuda. de certa forma, ajudou a conciliar as duas coisas. Mas, de facto, isso foi na altura eu sentia, tive ali anos
em que eu sentia, pá, mas não sei se era jogador ou não era, porque nunca arrisquei, nunca fui para houve ali uma outra possibilidade ao longo da carreira, quando eu tinha 23, 24 anos, houve a possibilidade de ir para uma primeira liga, mas eu estava a meio do curso e, portanto, mas vou largar porquê? E na altura custou-me um bocadinho, porque vi alguns colegas meus que tiveram o percurso que tiveram, mas a ter algumas oportunidades e a jogar a um nível mais alto, e eu não joguei. Mas pronto, mais tarde o universo é a lei do retorno, não é? É a lei do retorno. O universo acaba por, exatamente. Passado uns anos, Compensou. aquilo compensou, acabou por compensar, e não cheguei à Primeira Liga, ou não cheguei a níveis mais elevados naquela altura, acabo por chegar como treinador. Isso foi muito gratificante. Inclusive, o Alex é curioso, eu acho que a gente falou na entrevista, no bate-papo com o Alex também. O meu irmão também estudou até o 2º semestre de Educação Física. Só que como ele saiu da cidade, ele teve que parar. Mas isso dá para ele uma dinâmica tanto de entrevistas quanto de posicionamento, e eu acho que foi justamente o que aconteceu contigo para poder surgir esses convites tão rápidos depois. Porque te dá uma bagagem, uma ferramenta. Formação, né? Claro. Uma Isso, formação. Claro. Interessante para poder aceitar. Porque também, se tu não tivesse estrutura, como é que tu vai aceitar um desafio como Claro, esse? claro, as pessoas com certeza aí viram um bocadinho disso, essa mistura de jogador, de treinador, de professor de educação, licenciado em Educação Física. Depois com a minha forma de estar em campo e na vida enquanto jogador, e se calhar foi isso que fez com que as pessoas quisessem acreditar em mim. E pronto, e aí começou o meu percurso e foi sempre praticamente. Aproveitar que nós falamos do Brasil, hoje temos vários treinadores, né, misters, portugueses atuando no Brasil. Você já recebeu alguma proposta? Você tem vontade de conhecer o futebol brasileiro bem de perto, de treinar um clube no Brasil? Como que você passa isso na sua cabeça? Sim. Em relação a propostas, não vamos estar aqui com... Sim. É só... Já surgiram situações possíveis de acontecer, que depois, por uma ou outra razão, não aconteceram, e particularmente mais do meu lado, propriamente dito, mas o Brasil é um país muito, muito aliciante para se trabalhar. Tem coisas boas e tem coisas más na minha perspectiva. Uma delas é aquilo que eu aspecto, se calhar menos positivo, é a facilidade com que se troca treinadores. Isso, às vezes, para quem gosta de trabalhos Trabalho a estáveis, longo organizados. prazo, né? E se vocês olharem para a minha carreira, estou 4 anos em Fátima, estou 4 anos no Vitória, estou 3 anos e meio, quase 4 no Benfica. São projetos longos. São projetos, tive 2 anos e pouco na Arábia. Portanto, são projetos mais longos e isso mexe um bocadinho com aquilo que nós às vezes entendemos como estabilidade para se fazer um trabalho. Por outro lado, tem um aliciante muito grande que é uma qualidade de jogadores fantástica, uma competição enorme que não é só há uma equipa muito forte, 2 equipas, não. Qualquer equipa ali pode, de repente, ser campeã e, portanto, os últimos anos dizem um bocado isso. E, portanto, isso e depois, um país onde eu acho que se pode acrescentar. Porque há ali algo a fazer que se pode... Não estou a dizer que sou eu que vou fazer, mas os treinadores às vezes pensam que há ali há um espaço onde se pode acrescentar. Do ponto de vista tático, estão cada vez a ser mais fortes as equipas. E, portanto, acho que é um país aliciante. Adoro ver, nesta altura, o Campeonato Brasileiro com as bancadas com muito, muito público. Voltando e os estádios cheios em alguns momentos. E, portanto, isso é um sinal de progressão. Agora, acho que, fundamentalmente, é preciso, do ponto de vista organizativo, as coisas funcionarem para que seja um país, uma competição muito forte em termos mundiais. Eu acho que é isso que precisa e algo que também me esqueci de dizer como negativo e que digo agora em termos de organização do campeonato, acho que é uma coisa, eu não diria absurda, mas é quase perto disso, que é jogar permanentemente, muitos jogos ao longo E são do ano. muitas viagens. O Brasil é um Claro, país... a distância é muito grande, né? É muito grande. Se perde muito tempo viajando. E isso desgasta muito, inclusive comissão para estruturar, para planejar, para tudo. É um drama para um treinador querer treinar e não poder. No fundo, aquilo é preparar, é recuperar para jogar. Sim. E não se treina. Totalmente. E, portanto, não é fácil para um treinador ter lá sucesso. Mas você tem curiosidade. Tem. E cada vez mais, é curioso. Cada vez mais, por acaso. Pelo material humano. Exatamente. Quase pela potencialidade que existe. Não é que, como eu disse há pouco, não é que eu queira que vá acrescentar o que quer que seja, mas nós pensamos sempre o que é que aquele país, o que é que podemos fazer naquele país, naquele futebol, ou por onde é que nós podemos melhorar. Quer dizer, com certeza eu não vou ensinar aqueles jogadores a driblar, a chutar, porque eles isso dominam de alto a baixo.
se calhar podemos ir Estratégia. por outras áreas. E acho que há essa margem de crescimento muito grande. Sim, a diferença mesmo. O futebol jogado na Europa é diferente do futebol diferente, jogado na América diferente. Latina. E essa globalização, essa troca Eu acho que é está fundamental. fazendo essa sinergia, Eu né? acho Virem os fundamental. técnicos daqui para lá é o que está fazendo. Eu acho que sim. Acho que as pessoas também entenderam. Primeiro, o treinador português nesta altura está muito conceituado em termos. Sim. E não querendo aqui dizer nada de especial, mas dizer que na realidade o treinador português está bem formado. E é um treinador que possibilita. É um treinador que é muito global. É um treinador que hoje domina, não é só isto ou aquilo, o treinador domina uma série de áreas e está muito bem apetrechado com equipas técnicas de valor também. Porque hoje em Portugal, se vocês pensarem, existe até a carreira já de treinador. Isto quer dizer o quê? Antigamente o treinador começava a partir dos 30 e tal. O processo era, sou jogador e depois sou Terminei a treinador. carreira. Era se calhar das poucas profissões, assim, pensando de alto, que nós dizemos, só começa aos 30 e tal. Tipo assim, se preparou para ser treinador. Mas só começa né? aos 30 e tal Exato, anos. exato. Agora Hoje não. em dia não. Hoje já temos miúdos que não querem ser jogadores, Já estão querem nas direto. faculdades Pensam e em ser começam. treinador. E portanto, já somos tantos. E há tanta gente que começa a sobrar para o quadro técnico, para o grupo de treinadores de grande qualidade, que depois não são treinadores principais, mas formam equipas técnicas de grande qualidade. E isso ajuda muito. Portanto, o treinador hoje abarca uma série de áreas muito importantes para o futebol. E, portanto, o português tem isso. E o futebol brasileiro entendeu que também a língua é um facilitador. A língua facilita. Exato. E, na verdade, a gente pode dizer que o futebol português, de uma forma geral, está num momento bom. Tanto com os técnicos, quanto a geração do Sim, futebol. atletas. Claro. É fantástico. Inclusive, vocês estão conseguindo mostrar para o mundo do futebol a qualidade que vocês já têm aqui. Que antes, talvez, pelo... Eu ia até entrar nesse ponto da Isso. qualidade dos atletas que nascem aqui, Sim. mas com o olhar do Rui Vitória, porque nas nossas pesquisas aqui a gente viu que o Mister tem um olhar ali apuradinho, tem um olhar que mais destacou atletas que chegaram a uma seleção nacional ou que foram para uma Premier League. O que você diz desse seu olhar, assim, por que você descobre, entre aspas, essas potências de jogadores, né? Tipo, o Rubem Dias, que a gente já entrevistou, o próprio Ederson, que também passou pelo Benfica na época, né, que você treinava e que também chegou numa Premier. Enfim, e inúmeros outros jogadores portugueses que hoje estão na seleção. Me diz, da onde vem esse seu olhar apurado? Porque é engraçado, porque no Brasil a gente fala que são crias, né? Sim, São sim. as crias que vieram das suas mãos. Primeiro, vamos ver se eu consigo encaixar isto tudo. Eu acho que nós em Portugal temos um mérito muito grande de um país tão pequeno, né? E como é que nós, de repente, isto há qualquer coisa Nasceu aqui tanta gente daqui, qualquer coisa né? aqui no ADN, nos genes, que de facto, porque um país com uma limitação de espaço e, portanto, ter tanta gente de sucesso e atingir patamares num país tão pequeno é de facto de louvar. Depois, eu sempre tive a ideia, porque estes percursos todos, estes passos que eu dei no meu percurso, deram-me essa bagagem de entender um bocadinho o que era o jogador. Eu lembro-me que eu comecei num clube da 2ª Divisão e depois recebo um convite do Benfica para treinar os júniores. E eu estive no Benfica como a treinar os sub-19, os júniores do Benfica. E a minha ideia foi, eu precisava de saber como é que quase como formação para mim, como é que um jogador desta idade pensa e como é que é um jogador desta idade a pensar e num clube desta dimensão. Claro. Como é que isto... E foi muito importante, eu fiz 2 anos aqui, 2 anos no Benfica e saí. Portanto, vim quase completar ou ajudar a minha formação nessa matéria. Inclusive porque posso incluir uma citação que realmente participar da formação dessa equipe júnior de um clube do tamanho do Benfica é tão competitivo quanto de um outro time menor. Claro, muito complicado para acessar. Para os atletas chegarem até lá, claro. é muito difícil. Então a mentalidade deles tem que estar muito desenvolvida, acredito que concordo. Exatamente. E depois era perceber como é que um jogador pensa nessa altura. Claro. Está na iminência de ir para a equipa principal, num grande clube, como é que é a mentalidade de entender grandes momentos. Portanto, na altura eu lembro-me que pensei em vir para o Benfica nessa vertente. Era para experimentar um clube como o Benfica, evidentemente, porque
conhecer o que era a grandeza do clube, mas depois também conhecer o jogador em si. E conseguiu captar? Consegui. Consegui porque a partir daí eu vou para Fátima e começo logo aí a apostar em jovens. Porque eu acredito que os jovens, quer dizer, eu de facto já lancei uma série de jogadores, uns melhores e outros piores, que às vezes eu lancei e digo assim, ai, Jesus. Será? Vamos lá. Será que isto, Tentativa e erro. Tentativa. Arriscamos e arrisca-se e às vezes ganha-se e outras vezes perde-se. Mas eu sempre acreditei que os jovens têm muito para dar, porque quando nós temos necessidade, quando nós queremos conquistar alguma coisa, a vontade às vezes ajuda muito. Depois, esta rapaziada mais nova tem uma margem de progressão muito rápida. Sim. Qualquer jogador, vocês tiveram aqui o Ruben, mas quando nós os lançamos, nós sabemos que passado 2 meses a evolução é tremenda. E depois tem uma coisa fundamental, que é, há uma tolerância das pessoas ainda nesta primeira fase, que é miúdo. O segundo ano já é mais complicado. E, portanto, o caso do Ruben até foi um caso curioso, depois já começaram a arranjar ali uns aspectos menos positivos. Mas o primeiro ano há essa tolerância e dá essa segurança para se poder arriscar. Agora, é preciso depois também conhecermos muito bem o jogador e conhecermos muito bem o contexto onde estamos, o clube. Porque depois nós, às vezes pensa-se que isto, e hoje está aqui um bocadinho a moda do arriscar nos miúdos, mas tem que se ter, eu às vezes olho com isto com alguma perplexidade, porque lança-se, lança-se e aparecem jovens jogadores, mas é importante muitas vezes perceber com quem é que ele joga ao lado. Mas por exemplo, te dá segurança, te dá estrutura. Será que ele ali no meio, com uma equipa, um adversário não tão forte, dá resposta e se calhar até serve para o lançarmos agora? Ou inclusive numa estrutura que está encaixada, porque o treinador sabe quando a mecânica do time já está estruturada e está funcionando que nem um relógio. Então é mais fácil tu largar ele lá no meio, porque ele vai entrar na dança. Vai se adaptar. Mas num momento em que não é tão bom taticamente da equipe, às vezes é arriscado. Às vezes é complicado. Se chama, você vai queimar o atleta, né? Muitas vezes jogar na hora errada, porque o que você falou é muito sério. Não é só a parte técnica que você vai contribuir para o atleta jovem, mas tem o psicológico. Claro. E a gente viu isso bem claro, né? Sobre mentalidade psicológica, a gente viu isso no Rubens e foi até uma coisa que a gente ficou impactado com a mentalidade dele. E a gente vê isso cada vez mais em jovens atletas. E porquê é que isto, Renata, porquê é que isto me dá tanta segurança em Portugal? Porque o jogador português é muito bem formado, não é bem formado, a formação é boa. Às vezes eles, sem se aperceberem, a formação é muito boa, porque eles logo desde muito cedo são colocados em níveis de competitividade elevados. Eles já sabem que tem um jogo e depois não podem falhar e depois já os ginásios antes, os ginásios depois do treino, já há aquela complexidade toda do futebol profissional que começam nos miúdos a ser incutido. E, portanto, ele já tem aquele mindset. Sim. Já começa a formatar esse mindset. Focados, muito profissionais. Antigamente o jogador de futebol, ainda hoje acontece com alguns, acham que ser jogador de futebol é só 1h30 de treino. É o hobby, ele joga bola. O jogador de futebol é uma coisa muito curiosa, que é, ele tem, eu chamo-lhe muitas vezes a regra dos 2-22, é 2 horas de trabalho para 22 horas a descansar. Mas não, é 2 horas de trabalho, mas na verdade as outras horas a descansar são fundamentais. E as outras horas que não se dá no treino propriamente dito com o treinador e com os colegas, é fundamental. O pré e o pós-treino, a mentalização que eles têm que ter, depois toda a vida particular que têm, tudo isso faz uma diferença tremenda. Nós temos o exemplo do Ronaldo, não é? E que nós, independentemente de se gostar ou não, há uma coisa que saímos logo, que é o rigor muito grande que ele tem com a própria vida dele. Extremamente disciplinado. Quando às vezes ouvimos uma entrevista, algum testemunho mas ele vai às 2 da manhã e foi treinar, mas ele não come, não sei o quê. Ele é muito, quer dizer, associamos muito a profissionalismo. E depois um jogador com esta idade a passar esta mensagem é uma grande transmissão para os outros. Claro, não é? E o jogador português começa desde miúdo a ser trabalhado dentro destes modelos. E, portanto, nós muitas vezes está ali, ele só precisa do empurrão e do momento certo para lá estar. E eu vou ousar dizer que essa questão que comentamos da questão territorial e da quantidade de oferta, comparando com o Brasil, a gente chega numa conclusão dessa. Porque tu pega o jogador português, tu tem um tempo para trabalhar ele e trabalhar com uma forma muito mais calma. No Brasil, a gente tem tanta oferta e tantos miúdos ao mesmo tempo e a troca é tão rápida, Isso, que eu acredito que muito mais se foca
Isso é uma opinião minha. Muito mais se foca na parte técnica, na parte de habilidade técnica do atleta no Brasil, porque a oferta é muito grande. Muito grande. Então, eu tenho um menino muito bom, mas se chegar outro, ok, eu quero esse. É muita oferta. E Claro. aqui, tu tem o tempo de fazer uma formação de forma global. Eu não sei se tu concorda, e que já ia emendar uma pergunta em relação a isso. O perfil do atleta que te atrai. Tem algum perfil que tu olha e diz assim, tirando a parte técnica, mentalidade, de forma geral, alguma coisa que te atrai de primeira, assim? Primeiro, só dizer em relação a isso que é, eu sempre que trabalhei com treinadores, com jogadores brasileiros, às vezes nós vinhamos aqui com ouvíamos, um brasileiro... Jogador brasileiro gosta de festa. Não, um brasileiro é bom, 2 brasileiros, 3 brasileiros é uma escola de samba. Eu já escutei isso em outro momento. Eu também já ouvi. Mas na verdade não tenho essa imagem. E não tenho essa imagem porquê? Por uma questão simples. Se calhar quando vêm para Portugal, vêm à procura do sonho da Europa. Exato. E portanto eles vêm focadíssimos. Não, viemos para aqui para trabalhar, não viemos para aqui para ganhar dinheiro para a família, para o nosso futuro. E daí se calhar em Portugal terem tanto sucesso. Porque nós sentimos quando eles vêm, para já quando decidem vir, é porque não vêm à procura de melhor condição de vida ou de jogar num sonho europeu. É aquilo que vai passando. E eu tenho sentido isso, é uma grande... É uma porta de entrada, Portugal. E um foco muito grande dos jogadores. Exato. Ao contrário daquilo que se podia pensar, se pensa. vem para cá e é uma escola de samba, não é nada Vem disso. fazer festa, não vem. Depois, o jogador que eu mais aprecio são jogadores de equipa, de generosos, abnegados, de pôr a equipa à frente de si próprio. Tenho uma apetência por quem mais trabalhe do que quem mais tenha capacidades. Portanto, se eu tiver, é evidente que nós sabemos que há estes jogadores que nós chamamos os ases de trunfo do baralho de cartas, não é? Que são aqueles jogadores que decidem jogos e que nós temos que ter sempre em uma grande equipa jogadores que a qualquer momento em jogos, nós aqui em Portugal dizemos muitas vezes, as defesas e as organizações defensivas ganham campeonatos, os grandes jogadores ganham jogos e portanto se nós só tivermos grandes jogadores, podemos ganhar um jogo ou outro, mas depois precisamos ter essa organização para ganhar campeonatos. Mas é preciso esses jogadores de decisão. Eu sei disso, mas tenho muito mais apetência para aqueles jogadores mais De Agregador. De grupo. de trabalho, de mensagem positiva. Porque eles te auxiliam. Eles te auxiliam não só por isso, mas eu acredito que também isso facilita o teu trabalho como comandante de ter um Ter jogador... alguém que passe a mensagem dentro de Agregador, campo. né? Alguém que seja agregador. Eu acho que isto tudo, o futebol é a nossa vida e isto tem a ver um bocadinho com a nossa forma de estar, com a nossa personalidade. Não é? Se nós formos assim, se calhar uma pessoa das artes tem uma visão muito mais criativa e se calhar acha que a parte genial é que é importante. Eu percebo perfeitamente, eu fui médio centro, portanto também joguei ali no meio e tenho uma visão mais coletiva do jogo. Às vezes quando um treinador é mais, se calhar até mais numa posição de desequilíbrio na equipa, mais ala, mais avançado, tem outra visão do jogo. Sim. Um guarda-redes que passa a ser treinador, se calhar está a ver o jogo de uma outra maneira enquanto jogador. Claro. Está cá atrás e está a ver tudo. Faz todo sentido. E portanto eu acho que isto tem a ver com a nossa vida, com a nossa personalidade. E não critico quem gosta de um outro perfil. São posicionamentos. Eu gosto muito deste perfil de jogadores de equipas que nós sabemos. Nós podemos perder, mas vamos para dentro do campo e vamos de facto nos bater que nem os leões, não se pode dizer bem. Os leões, A gente pode dizer talvez que ele encontra fins na forma que ele mesmo... Sim, da personalidade. Isso vem muito da sua essência, da sua personalidade, e por isso você se identifica mais com esse tipo de jogadores, né? Obviamente. Eu acho que sim, acho que é um bocado isso. A tua representação dentro de campo. Nós, quer queiramos, quer não, o treinador tem sempre isso, leva para dentro de campo uma forma de estar. Claro. Que depois, quer queiramos, mesmo que eu mude alguma coisa do ponto de vista estratégico, mas a minha base, a forma de olhar para a vida, é sempre uma forma equilibrada, é de uma forma ponderada, é de alguém que quer conquistar, mas sem ser arruaceiro, sem ser... Não, isso transmite-se para dentro do campo. Vamos ganhar, mas vamos ser combatentes, vamos ser lutadores, vamos dar tudo o que temos. É um bocado a minha forma de estar na vida. E acho que é um bocadinho E genérico. aproveitando esse gancho, minha forma de estar na vida, é exatamente isso que a gente percebe, né, olhando de fora, obviamente, que eu acho que também é a sua base fora do campo.
com essas milhões de mudanças aí de países e muitas vezes até continente, culturas completamente diferentes, foi para a Arábia, Rússia, enfim, para você estar bem ali, o que a gente percebe é que a sua família também tem que estar ali em conjunto, Sim. né? A gente vê muito isso e eu particularmente conheço, principalmente uma das filhas, e eu sei que isso é fundamental para todo mundo ali da sua casa. Conta um pouquinho assim, como que é essa mudança drástica de cultura, né? Morar numa Arábia, morar numa Rússia. Claro. Para a família inteira isso é uma grande mudança. E a gente sabe que para você estar bem ali como técnico na sua profissão, a família tem que estar bem. Né? Tem que estar estruturada, tem que estar bem, até para você poder estar com a cabeça tranquila. Como que foi essas mudanças? A vida de facto é muito curiosa, porque eu nunca fui imigrante, nunca gostei, nunca me via com 20 e tal anos a sair do país com facilidade. Não era um objetivo. Não era, e não. Os nossos horizontes, quando nós crescemos, eram os horizontes de trabalhar perto. Eu também tinha essa Era visão. um Raiz, né? bocado isso. Raiz. Nós Raiz, entendemos era. como é ser imigrante, muito bem. Não, mas eu não tinha, ao início, não estava dentro dos meus horizontes. E na realidade vou logo para dois países Extremos. do ponto de vista do calor e do frio, então é mesmo de extremos. Mas há uma altura em que quando eu saí do Benfica, pensei, aqui no Benfica, aqui em Portugal, eventualmente só Já cheguei no treinámos um clube de enorme dimensão. De muito sucesso. Isto agora tem que ser ir para o estrangeiro e, portanto, foi logo a mente abriu naquele momento. Depois as E um condições. desafio novo. Sim, Se desafiar. mas primeiro, não vamos negar que as condições que me foram propostas quando eu saí foram de facto muito boas. E, portanto, quase aquela coisa que dizermos, não podíamos, se calhar, recusar. Perder a oportunidade. Exatamente. Depois, também foi, vamos lá, vamos para o mundo e vamos conhecer mundo. E foi essa procura de conhecer uma nova realidade, uma nova cultura, que também me atraiu. E depois também de ter a noção do que é que nós às vezes estamos aqui e achamos que isto tudo esta sala é muito bonita, mas porque se calhar só vimos esta sala. Não conhecemos outras. Não é? Se calhar vimos outras salas A e gente dizemos, fala da montanha, tem um ditado que é da montanha, né? Que quando a gente está aqui, nessa altura da montanha, aqui tá lindo. Está lindo. Mas porque a gente não foi Não lá em foi cima lá em olhar. cima. Então, quando vai, não quer mais voltar. Exatamente. E essa foi a sensação. Foi um bocado essa a visão, foi conhecer uma outra realidade do mundo. E então fui para um país logo que é quase O oposto total. Mas a experiência... Primeiro, eu acho que estas experiências E são... um adendo aqui, né? Ele tem 3 filhas mulheres, mais a esposa, num país como uma Arábia. Arábia. Não é tão simples assim, né? Culturalmente, para a mulher. Mas eu tive um amigo que me disse, quando eu estava nessa dúvida de ir para a Arábia, não era? Aquilo foi muito rápido, foi assim num fim de semana. E eu, Rui, não ouças nada. Pois. As pessoas não foram lá, não sabem. Ele também lá não tinha ido. Vai e depois tira as tuas conclusões. E se adapta, resiliência. E aquilo que eu digo hoje é que nós às vezes falamos isso, mas depois chegamos lá É e é completamente completamente diferente. Não diria completamente, mas é muito diferente. Sim. E portanto foram 2 anos, mas nesse caso muito positivos para mim. Uma vida fantástica que nós tivemos lá, ao contrário daquilo que se pensa. As minhas filhas estiveram num colégio internacional. Adaptação boa. E hoje sinto que foi fundamental para elas, porque conheceram o mundo e hoje têm amigas, às vezes estou nos telemóveis, elas têm uma amiga aqui, outra lá, o mundo está todo... Experiência que só uma oportunidade como essa para você, profissional, daria para elas nesse momento, né? E foi um enriquecimento muito grande. E, portanto, eu acho que estas coisas são fundamentais para os treinadores, porque nós vivemos destas experiências, da nossa forma de olhar o mundo, e quanto mais... O treinador não tem, na minha perspectiva, eu digo sempre isto, não tem experiência, tem experiências. E são essas experiências que depois nos vão fazer melhores profissionais, melhores pessoas. Sim. E para mim isso foram dois países completamente diferentes, mas de uma riqueza enorme. Não dois. só como profissional, mas como cultura também, né? Fundamentalmente até cultura. Depois eu sou uma pessoa que estou muito atenta aos fenómenos que envolvem... Acho que por trás, como eu disse, começámos esta conversa, desta forma, por trás de um profissional há um ser humano, não é? Claro. Sim. E nós, se queremos retirar alguma coisa do jogador, do profissional, nós temos que conhecer a mente desse jogador e perceber como é que funciona. E, portanto, para mim, olhar para estas realidades e perceber como é que funciona um árabe, com as 5 rezas por dia,
Eu até cheguei ao ponto de analisar, mas eles têm uma vestimenta que vocês veem. Até, cheguei uma vez a ter conversas com pessoas do governo que tivemos a oportunidade de conversar. O vosso próprio crescimento das crianças vai ser um crescimento limitado, porque vocês não podem correr nem mexer o pescoço. Porque eles andam assim, depois rodam-se assim. A correr, a saia está travada. Até a longo prazo, né? Quer dizer, isto do ponto de vista de uma evolução cultural, da evolução do desporto, estamos a falar com pessoas que têm limitações na mobilidade. É verdade. Portanto, eu gostava de olhar para esses fenómenos, para essas pequenas riquezas, pormenores, que fazem a diferença na formação das pessoas. E depois na Rússia é a mesma coisa, o frio, porque isto é tudo muito giro, nós aqui somos treinadores, estamos aqui a planear o treino, então, mas agora vão lá fazer um intervalo de um exercício em que estamos 3 minutos com 20 graus negativos e que eu tenho que estar a falar, é completamente diferente. Com neve, né? Neve. Sob o Rio Valdo. Nós treinávamos aqui e tinha que estar uma equipa a tirar neve ao lado. E depois acabava aqui, nós íamos para ali 20 metros, enquanto começava a nevar aqui. Quer dizer, e depois como é que o treinador tem que orientar esse trabalho? Enquanto eu aqui, vocês veem às vezes aquelas imagens, o treinador, estão os jogadores à frente, o sol a... Prancheta, aquelas, né? Lá, se eu tivesse... Em movimento, senão as pessoas congelam. Tinha que ser tudo antes preparado, antes do treino. Os jogadores faziam aquilo, tínhamos a fazer, já não perder o menos tempo possível e depois sair. Portanto, são realidades e só nós muitas vezes vivendo é que na realidade sabemos. Mas extremamente agregador para ti como profissional. Muito. Para aceitar qualquer outro tipo de desafio, porque tu vai dizer, ok, o que eu vou descobrir lá? E levar tudo isso. Claro. E as suas filhas, ou a sua esposa? Ele ainda tem um menino, tá? Eu falei 3 meninas, porque o menino ainda é pequenininho. Quando tu disse Arábia, qual foi a reação? Nunca foi uma reação, não me recordo em concreto, porque foi uma decisão Claro que tomada. foi de apoio. Foi. Mas não foi para eles algo... Não. E foi, estão sempre... Elas devem estar assim, qual é o próximo? Estão sempre desejosas Agora qual é o próximo? Não todas, mas estão sempre desejosas quase de ir. Pelo novo desafio. O que vem agora? E aproveitando o novo desafio, seleções. A gente viu que já recebeu propostas de seleções. Sim. E rejeitadas. Você pensa numa seleção, em ser mister de uma seleção? Isso é um desafio. Onde o Rui Vitória quer chegar ainda? Numa carreira, né? Porque sua carreira é uma carreira de sucesso, já de topo. O que tem pela frente? O que você pensa pela frente? Perdão. Eu não gosto de pensar muito em objetivos a longo prazo. Até vou contra um bocadinho os psicólogos e aquilo que às vezes temos que definir objetivos, porque a minha carreira, na realidade, nunca eu fiz previsões e queria estar aos 40 aqui. Nunca foi planejada? Nunca foi planejada. Foi uma coisa consequência da outra. Foi a consequência. Bem, este é um novo desafio, vamos trabalhar e só focar neste desafio. Mas isto, digo-vos do fundo do coração, foi mesmo o mais natural possível. Mas eu também não critico quem tenha esta visão de planear, de vale o que vale. Portanto, aqui também não faço grandes previsões do que é que, se me perguntarem assim em relação às seleções, é algo que já me aconteceu e já quando me surgiu o convite, eu pensei assim, isto de facto, até que isso aqui... poderia ser muito interessante, porque como eu tenho esta visão, não uma visão tão momentânea da situação, quer dizer, eu gosto de meter nas organizações, entre aspas, mas nas organizações dos clubes, de pensar como é que o jogador cresce, de falar com vários departamentos, não sou só participar, mais do que ser treinador só daquela equipa, ter uma visão mais participante e alargada dentro de um clube. Portanto, não era algo que até me aliciava a uma seleção. De facto, era, porque acho que podemos estar libertos para outras questões que eu acho que também posso ter algumas valências em relação a isso. E eu acredito que a seleção te dá também algo que talvez no clube tu seja um pouco mais limitado. Que na seleção ele te dá a condição de tu escolher quais os atletas que tu quer trazer para trabalhar contigo. No clube tu tem todo um outro contexto, tem toda uma outra estrutura. É uma bela visão. Clube é tu que escolhe, tu monta. Eu acho que isso atrai também muito o treinador para um desafio que é muito dele. Sim. Dele. E se calhar essa é uma visão muito interessante porque eu, ao contrário, mesmo chegando a um nível já elevado, nunca tive a possibilidade. Hoje o treinador não tem. Não tem porque as equipas têm contratos alargados e não é fácil. Mas de dizer assim, quero este para montar a minha forma de jogar, não tive ainda essa possibilidade.
E ainda um portanto, e a desafio. seleção pode permitir isso. Eu posso ter um leque de escolha e dizer, Eu vou olha, estou a escolher jogar agora. daquela maneira. Tu tem um universo de jogadores Exatamente. gigantesco e tu pode dizer, claro que é limitado Muito para a nacionalidade. obrigado por essa dica que agora... Olha, Fora- ela é treinadora. Olha aí. Não, fora o desafio de você lidar com pessoas com mais ego, né? Com ego mais elevado. Sim, Porque também. seleção supõe-se que você tem os melhores À disposição. à disposição. Mas até e aí nisso- você vai lidar com até egos nisso, diferentes. Ele pode Pois é, mais um desafio. armar estrategicamente Mais a um equipe desafio. dele. Né? Ele pode escolher pessoas que tenham perfis aí comportamentais, de Que mentalidade. se complementem. Que se complementem e que aceitem a forma como ele trabalha. Eu acho que quando se trabalha com seleções, e com seleções nacionais, tem que ter... É algo diferente. É uma responsabilidade representar Representar Um a país. camisa de um a país camisa, é algo diferente. E É evidente que temos os egos, temos isso tudo, mas a mensagem tem que ser claramente os egos, tudo, Fica lá fora. tudo Sim. posto em prol da bandeira. Não há, E vamos olhar essa mesma situação que a gente falou de uma outra forma. Como tu tem a possibilidade de escolher os melhores, a responsabilidade sobre isso é muito Também maior. Claro, cai claro, em cima, né? Muito maior. Como técnico, como mister, essa responsabilidade deve ser constante, né? Constante. Principalmente quando a gente fala assim, ganhou, perdeu, sempre sobra Pro né, treinador. pro treinador. Por isso até essa dinâmica de mudar constantemente no Brasil, isso cai muito quase em cima cultural. do técnico. É Quase muito cultural. Aqui nem tanto, né? E você, como profissional, mostrou que não sofre tanto isso pela sua carreira de longos períodos nos clubes que você Equilibrado, passa. totalmente equilibrado. Pois, eu não sei se esse percurso que eu fiz é o percurso ideal, porque, quer dizer, é sempre o percurso ideal porque foi a minha forma Claro. de ver a vida naqueles momentos. Só que eu fui muito pouco racional, não é? E devia, se calhar, em algum momento ter saído, como às vezes a parte estratégica da carreira do treinador, não, está na altura, eu vou sair e saio. Eu fui muito pela paixão, se eu estou aqui bem com vocês, porque é que eu agora hei de mudar? É um bocado essa sensação. E que eu levo sempre, é muito esta visão mais emotiva, apesar de eu parecer muito racional, mas de facto nunca fui muito racional nessa parte, nunca fui estratégico na minha carreira. Também digo assim, não fui e deu certo, pronto, vamos continuar. Normalmente deu certo, vamos continuar. Mas é um bocado esta visão que gosto muito de, se estou bem, não tenho por que mudar. Se estou a gostar disto, por qualquer razão. Sim. Eu gostava de estar na Arábia, eu gostava de estar na Rússia, porque não pensava em mudar, é isso. E futebol é paixão, né? Futebol é uma paixão. Futebol você está lidando o tempo inteiro com o sentimento das pessoas. Né? O torcedor, ele tem um amor incondicional pelo clube que ele torce ou pela seleção do seu país. Então, quando você tem essa preocupação, de repente, de ficar mais tempo num projeto, né? Porque você acabou de dizer, você acaba tendo envolvimento né, com aquilo, do sentimento, da emoção, isso passa para fora também. Para o torcedor, para os dirigentes, para quem estiver do lado do não, Sentido, né? esse profissional ele está aqui de corpo e alma. Ele não está aqui somente pensando num projeto de trabalho. Sim. Ele está envolvido. Eu acho que o treinador tem que, uma das pedras de toque que tem que ter é essa paixão tem que estar sempre presente. Uma paixão enorme pelo futebol em si, pela sua profissão. E às vezes uma das coisas que me aborrece, que me chateia, no futebol é de facto haver um conjunto de coisas que nos vai retirando alguma dessa paixão. E isso faz-me um bocado... Tira o brilho. Tira. A ilusão do jogo, a ilusão do jogador, do treinador, esta ilusão que todos nós vivemos desta área que é algo que toda a gente gosta, deve ser vivida de uma forma muito intensa. E quando nós somos obrigados, eu às vezes sinto que se perde um bocadinho dessa paixão. E para mim, que fui sempre ligado ao desporto, sentir isso, se calhar sinto mais do que outras. Há pessoas que são muito frias, não, isto é profissão, é ganhar dinheiro, é não sei o quê. E eu não, eu via isto sempre como... apaixonado apaixonado. Mesmo, Eu sempre fui de educação física, fui jogador, quer dizer, acho que não fazia mais nada na vida a não ser professor, treinador ou jogador. Não tinha plano B? Não tinha muito plano B, apesar de não ser aquela coisa dos miúdos, quer ser jogador, tudo. Não, mas as áreas que eu andei foi sempre aqui, ali. não devia estar num escritório. Portanto, isto é paixão por algo que nós... Sim. E existe tanta coisa que acontece que a maioria dos torcedores nem chega a Nem ficar chega, sabendo nem chega. que acontece nas estruturas do futebol, às vezes boas,
mas às vezes também muito Muito mais. complicadas. Sim. E o torcedor às vezes nem fica sabendo e só vê o resultado depois. Exato. E é, Às vezes é bom que não saibam que é bom que não Para não saiba. perder, para pra continuar não perder o o romantismo, né? romantismo. Porque às vezes a Eu gente ia perde o até Exatamente. entrar romantismo. nessas desilusões, né, entre aspas, ia perguntar, tem algum arrependimento? Você tem algum arrependimento? Não Você tenho arrependimento, passou? porque para mim o arrependimento é quando eu, se eu fizesse alguma coisa que não estava com a consciência, a posteriori é muito fácil nós olharmos, devia ali ter feito, mas não é uma questão de arrependimento. Na altura fiz tudo em consciência como se fosse o melhor para mim. Portanto, a vida tem o percurso que tem que ter. Nós temos dias tristes, mas a seguir tem que vir dias. A vida é mesmo assim. E quem pensar que vai ser tudo bom não está no caminho certo. Portanto, temos que saber lidar com estas realidades. Portanto, nunca vejo assim como um arrependimento. Porque na altura fiz aquilo em consciência. Sim. Eu vou para a Arábia num fim de semana e fui em consciência e toda a gente me dizia, mas agora para a Arábia é a cultura oriental, é financeiramente um grande... Vou sair de Portugal, que era algo que eu queria naquela altura, e hoje não posso dizer que foi um arrependimento, não, fomos campeões também, portanto, Claro. mas isto naquela altura foi mesmo em consciência, portanto não tenho assim algo que me arrependa de ter feito, não tenho. Quando você está 100%. Estou 100%, é exatamente E isso. qual o projeto que tu mais se orgulha, apesar de eu achar que eu sei a resposta? Qual é a resposta? Qual é? O Benfica? Não, o Benfica, de facto, é um bocado Porque esse. a tua carreira é muito Sim, grande. sim, A gente pode estar falando do Vitória, a gente pode estar falando do Vila Franquense. Qual é o projeto que mais te orgulha? Porque não tem a ver com tamanho. Às vezes tem a ver Claro. com, Nem com a resultado, quantidade né? do crescimento que tu teve no Eu projeto. tive dois momentos muito importantes. Eu acho que todos os momentos... Eu lembro-me de ser campeão nacional da 2ª Divisão, pelo Fátima, já nessa altura, e foi uma alegria imensa. Porque a alegria e a felicidade é sempre relativa, não é? Naquele contexto, os meus horizontes eram aqueles, aquilo foi uma coisa... E aquilo era o máximo. É o máximo. Ser campeão nacional do onde estava a competir, aquilo foi uma alegria imensa. Como eu tive... Se calhar houve outros momentos em que já ganhei títulos que não tive tanta alegria como aquele. Exato. E como, portanto, esses do Fátima, o Vitória, que foi um trabalho dificílimo também, num clube muito especial, em que nós nos apaixonamos pela cidade, pelos os adeptos, que é um clube... Guimarães é uma cidade muito simpática uma mesmo. cidade fantástica. E o torcedor é daquele torcedor que daqueles- participa. Nós entramos no prédio, temos um menino de 5 anos que vai para a escola de manhã, temos que ganhar domingo. Chegamos ao final do dia, temos uma senhora de 80 anos, temos que ganhar domingo. E aquilo é o dia, enquanto nós aqui nestes clubes maiores, o Benfica é nacional, o Sporting é nacional, o Porto é nacional, ali é muito regional. Regional. Sim, não é? E, portanto, extremamente enraizado. o contacto corpo a corpo, não é? E nós de vez em quando estamos ali envolvidos com aquilo e temos que alto, porque daqui a bocado somos uns adeptos também, porque aquilo é todos os dias, todos os e vamos a um restaurante, e vamos na rua, e aqui nós vamos passando e as pessoas não estão todas à minha porta, ou não estão no prédio onde nós moramos, e lá não, lá é mesmo assim. E isso Traz uma sensação diferente, né? mais apertado, mais contacto corpo a corpo. Mas esse trabalho foi muito interessante, culminou com uma grande vitória, que foi uma Taça de Portugal. Foi a primeira do Vitória. O Vitória está sempre ligado aqui ao meu nome. Vitória. Impressionante, mas eu já abri o programa falando hoje sobre isso. Mas foi a primeira Taça de Portugal do Vitória, numa realidade com miúdos, com jovens jogadores, e que foi muito interessante. Depois, a vinda para o Benfica, de facto, esse talvez seja um desafio. Já pode colocar no currículo. Já demos o apelido. Pode colocar, porque realmente é um apelido, né, que merece ali o destaque, porque realmente o trabalho que você fez e não tem outro técnico 4 vezes campeão. Pois, e aqui no Benfica foi um trabalho muito interessante. Primeiro porque o Benfica é um grande clube. porta-aviões. É um clube gigante. Porta-aviões é um bom termo. Um clube gigante. Depois, pelas circunstâncias em que foi, o clube tinha sido já campeão nos anos anteriores, eu vinha do Vitória, portanto era um treinador que estava numa fase progressiva, e de repente demos resposta e conseguimos vencer. E portanto fomos Liga dos Campeões e portanto chegar assim, vindo de um clube mais pequeno, e de uma forma gradual, e às vezes contra tudo e contra todos, ou contra muitas dificuldades que surgiram no início, nós darmos resposta foi de facto um trabalho muito meritório. E depois representar este clube
é um clube que, Benfica, Sporting e Porto, representam um país e tem uma dimensão muito grande. E, portanto, quando chega aqui é chegar ao topo do futebol nacional. É um bocado A cobrança é top. É, claro, claro. E se Nível manter no nível que tu se manteve tanto tempo num clube do tamanho do Benfica, que a exigência é gigantesca, é algo realmente de se orgulhar e ter o título mesmo. Pronto. Nós temos um quadro, né, Rê? Temos um quadro, esse quadro chama De Primeira. A gente faz uma Vou pergunta até colocar. e que vier à cabeça uma palavra, responde. É rapidinho. Vamos lá ver se estou à altura. Normalmente Vamos lá. eu gosto de falar um bocadinho mais e tal, mas Não, é para responder rapidamente. Rapidamente. Pode ser com mais de uma Ok, palavra, mas ok. responder rapidamente. Emocionalmente. está feito o desafio. Emocionalmente. Então vamos lá. Um momento marcante no futebol. Título, o tri do Benfica, a Taça de Portugal pelo Vitória, esses dois, os mais Mais fortes. marcante. Quem você considera o melhor treinador, o melhor mister na atualidade, no futebol mundial? E, pá, eu não gosto muito de entrar por aí. Não, geralmente a pessoa fica meio assim, mas eu digo assim, um bom trabalho que esteja sendo realizado. Uma referência. Uma referência. Nós olhamos e nesta altura temos um Pep Guardiola, temos um Klopp, temos agora o Ancelotti do Real Madrid a fazer um trabalho fantástico. Normalmente estamos a associar a quem ganha, a quem está ali naquelas... Claro. Mas por isso é que eu não quero ser tão redutor, porque eu acho que temos que passar... Agora tem que alongar só um bocadinho. Não, fica à vontade. Não, porque às vezes avalia-se os treinadores... Pelos resultados. Somente pelo resultado de vitória. E temos né? que ter uma capacidade de avaliar competências e não avaliar só resultados. E acho que temos que passar esta mensagem, avaliem as competências que as pessoas têm. É bom nisto, porque o resultado, como todos sabem, muitas vezes é uma questão... jogo, É um jogo. né? E envolve milhares de outras coisas. Não, e o futebol é um esporte ingrato. Eu se fosse... É bem ingrato com relação ao resultado. Eu se fosse presidente, eu gostava de alguém que ganhasse, mas ia ver. Mas ele lidera bem pessoas, mas ele trabalha bem, Ele deu outra comunica dinâmica bem, para tudo ele isso. liga-se bem com a galera, descubram, metam os parâmetros que quiserem avaliar, mas avaliem essas competências. Sim, métricas, não é? Métricas, e depois avaliem essas competências. Agora, ganhou ou perdeu, muitas vezes sabemos que se ganha no último injusto, minuto não, é injusto. né? Pronto, mas enfim. Uma inspiração. Não precisa ser necessariamente do futebol. Uma inspiração. Eu não tenho uma inspiração só, eu gosto muito de olhar para as pessoas da vida, para a pessoa normal da vida, e não tenho uma inspiração, dizer que foi esta pessoa, ou alguém, ou alguma coisa que me inspirou. Mas sou capaz de, digo-vos isso sinceramente, sou capaz de numa revista cor-de-rosa, ver uma coisa de manhã que me vai ser útil para a palestra da tarde, e que me inspira, de repente, fez-se ali luz para alguma coisa. Não, E, muito portanto, interessante. e mais coisas do nosso dia-a-dia, mais... aquilo que nós vivemos. E daí, às vezes, salta-me, não é inspiração, mas Sim. dá-me Dá aqui um start, dá né? um um start. clique. Um ídolo também não precisa ser no futebol. Geralmente faço essa pergunta porque Sim. quem está do outro lado gosta de saber. Né? Um ídolo. Sinceramente, nunca fui de ídolos. Ele É tem sério. respostas muito parecidas com a Do do Rubens. Rubens. O Rubem Dias deu exatamente Nunca uma fui resposta muito de nesse ídolos, nível. nunca tive pósteres na parede, nunca fui... lá está, eu mesmo quando jogava, eu jogava a médio centro, olhava para o que os médios centros faziam. O Zidane, o Maradona, o Rui Costa, que hoje é presidente do Benfica. E eu olhava, mas não com aquela de ídolos, mas perceber... Para perceber o que eles têm de melhor eu olhava... Como uma referência. Era Referência. referências. Uma saudade. A saudade é dos meus pais. Que tenho muita saudade deles. O que tira você do sério? Aquela coisa que eu reajo logo assim, que não reajo facilmente, que sou muito ponderado, mas é alguma injustiça, que às vezes até pode não ser, mas no meu corpo sinto logo qualquer coisa especial. Quando há ali uma injustiça, quando há... E eu estou-me a sentir mal quando vejo alguma cena de violência na televisão. Seja de que tipo de violência for, é daquelas coisas que eu nem sequer vejo, passo logo a... Sim. E hoje estamos vivendo muito, né? Várias. Essas questões É, de mas violência. não me fazia tanta confusão e agora faz-me. Não sei porquê, mas é daquelas... Tá, nem vejo. Às vezes nas redes sociais Sim, ou nas sim, televisões, uma imagem de uma criança ou de pessoas a agredirem só, eu passo. Maior realização. A maior realização foi
foi ser treinador de futebol do nível elevado e foi os títulos que já ganhei, que acho que é. Um dia inesquecível. Ui. Não, eu acho que, para mim, na vida foi o dia dos nascimentos dos meus filhos. Com a agravante de, na maioria deles, não estar presente. Eu ia perguntar se gente. todos vocês estavam. Não. Tive É presente em 2 e não tive presente nos outros 2. E, portanto, é que aquela mágoa, aquela distância, sente-se mais mas pronto, é a vida e é mesmo assim. Mas era Um dia inesquecível. dia inesquecível. Do ponto de vista da família, pessoal, é isso. Do ponto de vista, a vitória na Taça de Portugal pelo Vitória foi um dia inesquecível, porque foi uma coisa que ficou na memória de toda a gente e eu tenho o filme todo na minha cabeça. E essas 2 vitórias pelo Benfica, os 2 títulos do Benfica, o Tri e o Tetra, também foram dias que não se repetem facilmente. Um medo. O medo, saúde é aquilo que mais me preocupa, as questões da saúde e problemas com os meus filhos e com a minha família. Bom, essa também tem feito sempre a pergunta, porque todo mundo quer saber. Qual será a final da Copa do Mundo do Catar esse ano? Se você tivesse que dar um. A sua previsão. Eu o que posso você dar, acha? posso dar uma previsão por dar, mas não. Isso, Sim, por dar. claro. Mas reparem, esta Copa do Mundo vai ser uma coisa diferente. Diferente. Completamente. No Brasil está-se a acabar o campeonato, na Europa está a meio do campeonato, os jogadores assim, mistura, pronto, pouco tempo de preparação. Eu diria que o Brasil vai estar muito forte, tem a possibilidade de estar muito forte. E depois uma das equipas, eu punha um Brasil-Portugal. Olha aí. Tá dando, olha só Quase tem, não- só não- tem dado Brasil-Portugal aqui nas Sério? perguntas, juro. Só. Pelo menos eu acho que é a terceira ou quarta pessoa que fala. Isso era uma E o maravilha. cruzamento dá certo. É isso. E já fui Fernando- olhar, já fui dá olhar certo, também. Dá certo. Existe essa possibilidade. Pelos grupos existe essa possibilidade. Isso não era nada mal. Era nada mal, a gente fica bem feliz. Eu também. nada, O coração eu vai ficar também até ficava. dividido, mas tá bom. Eu também ficava. Bom, vamos lá. Numa palavra, quem é o Rui Vitória? Uma palavra. Vou dizer uma palavra. Eu diria seguro ou tranquilo, confiante, basicamente essas 3 palavras. Escolha uma delas. As 3 se encaixam Olha, bem. eu vou dizer que a imagem que a gente tem do Rui Vitória, técnico, né? É completamente do Rui Vitória Sério? aqui. Completamente. A gente viu uma pessoa agregadora, a gente viu uma pessoa que pensa no conjunto, uma pessoa calma, tranquila. Uma fala Não- mansa. Uma fala mansa, exatamente. Não o Rui Vitória na beira do campo, na hora de um jogo, que é o que a gente vê Claro, pela claro, televisão, claro. né? E que é o que o ambiente pede. Sim, É O lógico. ambiente pede esse Lógico, Rui a gente Vitória, tá vendo mas um profissional e essa é a nossa ideia aqui no podcast, é trazer outra- a pessoa fora Fora do do profissional, contexto. fora do contexto. Muito interessante, Porque sim. as pessoas precisam conhecer, né? Claro. Porque dentro de um contexto é óbvio que requer aquela atitude. Sim. Mas quem é por trás disso? E eu acho que você mostrou aqui com muita clareza, maestria, um outro Rui Vitória que realmente Muito eu acho obrigado. que muitas pessoas do outro lado ali não conheciam. pra mim foi bem interessante Foi, também. né? também. E pra gente finalizar aqui antes, porque a gente também tem nossa camisola, como Camisola. vocês dizem aqui, ela tá ficando bonita. Tá. A gente de sempre tanta brinca. Vocês é camisa, assinatura. né? Camisa. É camisa. É uma camisa só de jogador caro, entendeu? Então não. Mas vai ser o Só primeiro de pessoas mister. caras. Não, né? não. O primeiro é o mister. primeiro mister que vai assinar. Então temos que O fazer- Olha- primeiro a olha- gente nunca esquece. temos que pôr um destaque. Mas o que a gente pode esperar do Rui Vitória pro futuro? Quais Dos são os seus planos? que a gente Não, pode os planos, esperar nesta disso? altura ainda não sei exatamente se vou treinar ou não para a próxima época. Vamos ver, ainda estou a pensar. Na realidade estou muito bem como estou a fazer esta pausa. E como também não sou nada de objetivos de ter que ir, estou-me a sentir bem. Se de facto eu vir que há alguma possibilidade de me sentir bem onde eu for, eu vou. Estou numa fase da minha vida em que também preciso de desfrutar. Essa fazer calmaria as coisas, também é boa, né? E ter prazer naquilo que faço. Lá está aquela história que nós falámos ao longo da entrevista, da conversa, de paixão, não é? Não ter essa paixão naquilo que está a fazer e quase ir fazer por obrigação, não estou muito Não para aí. vale se E, movimentar. portanto, ainda estou nessa fase de ver o que é que vai acontecer. Perfeito. O pessoal deve estar sentindo falta de um quadro chamado Atende Aí.
Mas como é muito cedo e a gente está falando sério, que é muito cedo, a gente vai organizar com o Rui depois, tá? Então a gente não vai fazer na gravação, mas a gente vai organizar E depois. nesta altura não tenho coragem de ir acordar, Acordar ninguém. levantar Não, alguém da se cama. você tentasse, a pessoa com certeza não aceitaria. Não recusaria. É melhor não arriscar. Não, ainda ia ficar com raiva da gente pra vida toda, né? Exatamente. Então, o quadro Atende Aí, ele é um quadro que o nosso convidado faz um novo convite para uma outra pessoa Sentar aqui com a sentar gente, aqui né? e vivenciar essa experiência, que eu espero que tu esteja gostando desse Trouxe nosso espera. bate-papo aqui. Então, o Atende Aí hoje não vai ser gravado por questões muito óbvias de horário, mas a gente vai fazer isso nos E bastidores. eu dou-vos uma sugestão depois, quem sabe, quem poderá ser. Boa. Pronto, tá Ok. ótimo. E Vamos fica o fazer suspense, né? Fica o suspense. no ar, Fica o fica no ar. suspense. Bom, então vou pedir para você assinar aqui nossa camisola. Ah, Ela vem até você. Deixa eu Bem até arrumar um mim, né? espaço aqui pra. Porque, A como Denise já tá falei, craque em né? esticar a Não, camisola. eu já virei especialista no assunto. Você segura ela, segura por lá, que eu seguro aqui, ó. É isso. Enquanto isso, agradecer mais uma vez que o manhã. Aroeira, Por por esse espaço aqui, gravar aqui. Exato. Né? Permitir que a gente grave aqui. Exato. E agradecer também Ai, que legal. o Rui pela Vou falar, pela tá? disponibilidade. Olha, não é todo dia que a gente tem um mister aqui, Um né? mister. Gente, Ele vai abrir a porta. Eu vou falar pra vocês o que ele tá escrevendo aqui, porque o pessoal de casa não vai ver. Fala dele. Meus amores, que manhã bem passada. Muito Beijinho, bem. Rui Vitória. Muito Nem bem. foi tão ruim obrigada. assim, gravar tão cedo. Muito obrigada. Rui, eu queria te agradecer em nome do Ibcast, da nossa equipe toda, por essa disponibilidade, por estar aqui. A gente sabe que a agenda de vocês não é tão fácil, e acordar cedo muito menos. Mas te agradecer muito pela sua presença. A gente está muito lisonjeada de conhecer um outro lado do Rui mais uma vez, né? Como eu disse aqui antes, e te agradecer pela presença. Muito obrigado, toda eu. essa disponibilidade. Muito obrigado O nosso pela- mestre do Tetra. É isso. Muito obrigado pela. Primeiro, dizer-vos que foi muito bom estar aqui. Ai, bacana. Foi muito bom estar aqui a conversar um bocadinho sobre essas questões. Muito obrigado pelo convite e também desejo os maiores sucessos nesta vossa. Muito obrigada. Neste vosso palco itinerante. não é? Itinerante. Para a Muito gente foi itinerante. muito agregador. Eu digo por mim, particularmente, que eu acompanhei muito a tua trajetória de fora e principalmente do outro lado, né? Porque o Alex jogou no Sim, Porto sim, durante claro. muito tempo. Mas para mim foi muito agregador conhecer Muito isso obrigado. de perto e fica super convidado a acompanhar o nosso projeto Vou acompanhar, e claro, desejando aí muito sucesso nas próximas passos aí da sua carreira, que a tendência é continuar subindo, Muito com obrigado. certeza. Muito Só obrigado. completar que, como o nosso objetivo é mostrar que do outro lado de um grande profissional de futebol também bate um coração, eu acho que a gente conseguiu hoje, mais uma vez, Atingir nosso objetivo. atingir o objetivo. Exatamente, acho que sim, Foi acho que sim. incrível. Foi muito Fugir bom. a estas questões do futebol só Sim, puramente é sim. fundamental. É muito bom. Gente, finalizamos mais um episódio do nosso Ibcast. Muito obrigada. Muito obrigada a todos e logo temos mais novidades, novos convidados, novas viagens. A gente tá por aí. Beijos, beijos, beijos. Beijo.